Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Deus proverá todas as coisas. Nada vai nos faltar. Diz o texto bíblico no capítulo 4, versículos 14 a 16. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Irmãos, tudo que nós sabemos de Deus é porque Ele nos apresentou. E Ele nos apresentou através do Seu Filho amado. Nunca nos esqueçamos que Deus é puro e nele não existe mal algum. Seu amor, como tudo nele, é absoluto. Nós não temos palavras que possam expressar o seu amor. Eu tenho dito isso para vocês. Mas diante do seu poder absoluto, Ele não interfere nas nossas decisões, mas Ele age de uma maneira tal para que tenhamos conhecimento e oportunidades para que as nossas decisões sejam tomadas conforme os seus princípios. Então, em Jesus Cristo, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos capacita, Ele renova o nosso ânimo, Ele nos faz entender da necessidade que temos de estar na presença dEle. Porque quando estamos na presença dEle, não somente recebemos da verdadeira paz, que somente Cristo pode dar, não somente da verdadeira tranquilidade, que somente Ele pode nos dar, mas nos sentimos seguros, porque é Ele quem nos sustenta com a sua mão direita poderosa, a sua mão direita vitoriosa. Estar na presença do Senhor é uma experiência que muda o nosso viver, muda totalmente a nossa maneira de viver. Agora, sabem, irmãos, o Senhor nos dá os elementos imagináveis e inimagináveis para que as nossas decisões sejam tomadas conforme os seus propósitos. Deixa eu insistir nisso só um pouco mais. Não há complicação nenhuma nisso. Vejam só, nem todos os nossos pensamentos são bons, mas nós podemos escolher retirar os que não são bons e ficar com aqueles que são bons. E nós precisamos aprender que somos responsáveis por nossas escolhas. Não é a igreja, não são os pastores, não são os pais, não são os irmãos, somos nós. Nós fazemos nossas escolhas. Eu me lembro sempre que minha mãe falava um ditado que dizia assim: meu filho, a pressa é inimiga da perfeição. Irmãos, quando nós estamos lidando com o Senhor,
a gente aprende que tudo é uma questão de fé. Quando nós estamos lidando com a nossa vida, precisamos entender que tudo é uma questão de fé. Ou verdadeiramente colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, confiamos que Ele está agindo, confiamos que Ele vai fazer, ou a gente fica assim: Senhor, me dá a minha vida de volta aí, para eu resolver esse negócio aqui, porque eu acho que o Senhor não vai conseguir resolver. Não é isso que Deus quer. Deus quer que essa entrega ela seja real. É por isso que quando nós vamos para a palavra, o Senhor diz que Ele quer reinar. Ele não quer presidir não, Ele quer reinar. Reinar significa que Ele quer ter o controle absoluto. Mas você diz: espera aí, cara, ter o controle absoluto da minha vida? Sim, porque somente assim nós temos liberdade. Porque somente em Cristo nós somos libertos das cadeias do pecado, as cadeias miseráveis do pecado, que aprisionam o ser humano, que impedem que a gente cresça, que impedem que a pessoa valorize a família. Sabem, amados irmãos, o fato é que o amor do nosso Deus, como tudo nele, ser absoluto, ser verdadeiro, ser real, Ele não toma aquilo que nos dá. E Ele nos deu o direito de escolha, que nós chamamos, que Ele chama de livre-arbítrio. Nunca esqueça, em nome de Jesus, gente, vamos acabar de culpar os outros por nossas escolhas. As escolhas são nossas, consequentemente, as consequências são responsabilidades nossas. Jesus optou em ir ao Calvário. Deus optou em entregar o seu Filho puro, santo, aquele que não teve pecado algum. Deus optou em dar as costas para o seu próprio Filho puro e santo. Deus optou em fazer do seu próprio Filho pecado. Deus optou em fazer do seu próprio Filho maldição. Deus optou em ouvir o seu Filho quando Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Ele optou fazer tudo isso por amor. Que amor é esse que nós não conhecemos, que nós não conseguimos definir? Deus optou em entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo da morte eterna e viva eternamente em sua presença. A consequência da opção divina foi Jesus no Calvário. A consequência da obediência de Cristo ao Pai eterno é a nossa salvação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, meus amados irmãos, enquanto estivermos na terra, estaremos enfrentando batalhas entre a carne e o espírito, e terá vitória aquele que a gente alimentar mais. Vou alimentar a carne porque eu estou vendo, do espírito eu não estou vendo. É uma opção sua, é uma decisão sua. No futuro eu vou resolver entregar a minha vida a Jesus, mas agora não. Qual é o futuro que você vai ter? Você sabe qual é o futuro? Quantos anos você ainda vai ter, ainda terá? O que nós temos é o agora, é o aqui e agora. Mas eu tenho promessas, pastor.
Promessas de Deus para aqueles que estão em Cristo. Promessas de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Meus amados irmãos, em Cristo nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Por que ainda não fomos libertos da presença do pecado? Porque ainda estamos nesse corpo. O apóstolo Paulo diz: esse corpo da nossa morte. Esse corpo não vai entrar no céu não, irmão. Esse corpo vai ser transformado. Totalmente transformado. Quando Jesus ressuscitou e esteve com seus discípulos, de imediato os discípulos não o reconheceram. Por quê? Ele estava com um corpo glorificado. E o Senhor vai nos dar um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Os discípulos estavam reunidos, a casa estava toda fechada, todo mundo com medo ali. E o Senhor vai e diz: Pai seja convosco. Lembra os discípulos estavam pescando, e Jesus estava ali preparando com o peixe para eles comerem. Lembra dos dois no caminho de Emaús? Meus irmãos, no coração há uma guerra sem tréguas, e essa guerra sem tréguas é entre a carne e o Espírito Santo. Há terríveis batalhas interiores, travadas nos mais diversos momentos da nossa vida. Quantas vezes chegam lembranças do passado, e vem na nossa mente: por que fiz tal coisa? Lembranças do passado que chegam porque não falei dessa maneira, ou porque falei dessa forma. E aquilo começa a atormentar o nosso coração. E a gente começa a perceber que aquela angústia começa a aumentar. E o Espírito Santo nos faz perceber: ei, acorda, o que passou, olha para frente, olha para o alto, olha para Jesus. A tua vida, os teus pecados, as tuas iniquidades já foram pagas lá no Calvário. Você é livre, você está livre para viver uma nova vida, aleluia, glória a Deus. Anda lá, marai, se rica lá, marai, churica, lá, marai. Oh, aleluia, oh, aleluia. Irmãos, vocês não imaginam quantas vezes eu tenho que me lembrar disso, quantas vezes o Espírito Santo me lembra disso, quantas vezes o Senhor me lembra disso. Quantas vezes eu estou clamando: oh Senhor, tem misericórdia, misericórdia, Senhor. Oh Deus de todo poder, Deus de toda graça, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Pai, obrigado Senhor. Nós somos libertos. Quando o Senhor tem o domínio total da nossa vida, nós somos livres. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Oh, irmãos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o inimigo quer trabalhar nisso. Você não fez, você não falou, ou você fez, você falou. Aí o Espírito de Deus diz: ei, acorda. Tudo foi pago lá atrás. Não olha para trás não, meu irmão, minha irmã. Não olha para trás não. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É o inimigo da nossa vida, que ele procura tirar a nossa paz. Ele procura desviar as forças para que algo que já passou e que mais nada pode ser feito. Mas nós podemos evitar que a partir de agora as coisas sejam feitas como no passado.
Não, a partir desse momento, a partir do momento que eu estou com Cristo, as coisas serão feitas diferentes. Sabe por quê? Porque as minhas opções, as minhas decisões serão feitas com base nos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Pô, irmão, não dá para dizer diferente para você. Não dá para fazer diferente. Dá para imaginar as lutas que Jesus passou. Jesus teve fome. Jesus Cristo, o homem, teve fome. Jesus Cristo, o homem, teve sede. Jesus Cristo, o homem, teve cansaço. Jesus Cristo, o homem, foi tentado como ser humano algum. Em época nenhuma foi tentado. Sabe por quê? Sabe por que tudo isso? Porque como o último Adão, ele mostrou que, gerado pelo Espírito, nascido de mulher, nascido de uma virgem, ele podia ser fiel. Nós podemos ser fiéis. E sabe o que é que Deus faz? Ô irmãos, não esquece disso. Deus está trabalhando na vida da gente para que o nosso caráter seja transformado, para que o nosso caráter seja feito semelhante ao caráter de Cristo. Dá para pensar nisso? Com tantas coisas que a gente tem para acertar, com tantas coisas que a gente, quando termina o dia, puxa vida, porque fiz, porque eu falei, porque agora, não, mas peraí, tem que ser diferente. Nós precisamos levar uma vida diferente. Nós precisamos levar uma vida onde verdadeiramente a gente conceda espaço para o Espírito Santo trabalhar. Não apenas palavras, irmãos, mas vida. Aí eu já citei aqui 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, e todas as coisas foram feitas novas. Já confessamos ao Senhor, já recebemos o seu perdão. Irmãos, então, no momento da batalha, o inimigo não sabe o que a gente pensa, não. Ele joga pensamento para a gente, setas inflamadas do maligno. Aí a gente pensa que a gente está pensando. Não, irmão. Dependendo de como a gente reagir, reaja com o quê? Com a palavra. Senhor, eu te agradeço, porque em Cristo Jesus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha rocha, é a minha força. O Senhor me sustenta com a tua mão direita poderosa. E o Senhor diz: quando passar pelas águas, elas não me afogarão. Quando passar pelo fogo, nem a chama vai queimar em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Fala a palavra. Fala, não pensa só não. Não pensa só não. Fala. Mas eu, no lugar onde eu estou, não posso falar. Fala assim. Glória, louvado seja o nome de Jesus. O inimigo vai ouvir? Vai. Mas o inimigo, eu vou falar em japonês. O inimigo sabe toda a língua do homem, ele conhece. Ele não conhece a língua dos anjos. Aí ele não conhece não. Cita os textos bíblicos, louva o nome do Senhor, e a paz de Cristo vai transbordar na nossa mente e no nosso coração. Aí Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aleluia. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eita Deus. É para orar em todo tempo, irmão. Agora, em nome de Jesus, estiver dirigindo
olho aberto. A nossa alegria está em Cristo. Não é uma alegria passageira. Não é uma alegria passageira para alguns momentos especiais, não. É uma alegria verdadeira para toda a vida. Não é um gargalhar contínuo, não. Mas é uma alegria que traz paz e tranquilidade para todos os momentos da nossa vida. Porque a alegria de Cristo vem acompanhada de paz verdadeira e constante. A presença do Espírito Santo em nosso ser interior nos faz perceber a necessidade da oração em todo o tempo. Ó, gente, Deus conhece o coração da gente, tá? Você que gosta de fazer uma oração bonita, faça, tá certo. Mas o cara que não sabe falar bonito, faça a sua oração dentro do coração, faça. E o Senhor vai escutar também. Eita Deus do céu. Nós temos um sumo sacerdote que é santo. Ele está assentado à direita de Deus, o Pai. E ele está assentado à direita de Deus, o Pai, como nosso sumo sacerdote, santo, como Deus, o Filho. É Deus, o Filho, intercedendo por nós. Aqui na terra, é Deus, o Espírito Santo, intercedendo por nós. E o nosso sumo sacerdote se compadece de nós, porque ele nos conhece muito bem. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas fraquezas. Ô igreja, a gente não pode esquecer que o nosso relacionamento com Deus é através de Cristo e por meio da fé. Amém? O nosso relacionamento com Deus é através de Cristo por meio da fé. O nosso sumo sacerdote santo, ele desceu, se fez homem, sentou e comeu conosco, bebeu conosco, dormiu conosco, se cansou conosco, seres humanos. Ele não é aquele que criou e conhece detalhadamente. Ele é aquele que criou, que conhece detalhadamente e que viveu como o ser criado, porque ele se transformou num ser criado. Nosso sumo sacerdote. Suas tentações foram como as nossas. Foi acusado injustamente. Foi esbofeteado e cuspido. Foi levado para a cruz como uma ovelha é levada ao matadouro, mas não abriu a boca. O nosso sumo sacerdote em tudo nos inspira, e sua intercessão em nosso favor ratifica o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça. Ô irmãos, é impossível não perceber é impossível não perceber o cuidado do Senhor com a sua igreja. É impossível. Ele nos concede oportunidades para que nos voltemos para Ele. Você pode fazer o vídeo de mercador. Você pode fazer de conta que você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. Mas o Senhor age para que você se volte para Ele. São oportunidades para que nos voltemos para Ele, rejeitando com todas as nossas forças o que é contrário à pureza que encontramos em Cristo Jesus. Lá em Marcos 8:34, nós lemos: e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A soberania divina não violenta a vontade humana. A soberania divina não violenta a vontade humana.
Quer que eu diga uma coisa para você? Tem que existir determinação para seguir a Cristo. Agora, sabe o que é negar-se a si mesmo? É permitir que Jesus reine em todo o nosso ser. Ele tem o domínio total. É negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não se trata de anulação, mas servir. Negar-se a si mesmo é ouvir a voz do sumo sacerdote. Negar-se a si mesmo é dizer: Senhor, fazer como Paulo fez, Gálatas 5:20. Não sou mais eu quem vivo. Não sou mais eu quem vivo. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, naquele que me amou, naquele que se entregou por mim. E nós também podemos dizer naquele que deu a sua vida por nós, por cada um de nós. Agora, sabe, eu estava pensando que a observação maior que precisa estar ativa em nossa mente, em nosso coração, é que nós temos o grande sumo sacerdote que se compadece de nossa fraqueza, porque é a nossa semelhança. Ele foi tentado, mas sem nunca ter pecado. Ele pagou o preço da nossa redenção com a própria vida. Eu não sei dizer a dor que Deus sentiu. Aí você assim, mas Deus não sente dor. Não sente dor como nós imaginamos. Mas tem um texto bíblico que diz assim: Jesus chorou. Ah, mas ele chorou como homem? Sim, também. Nós temos a garantia de que o nosso sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, está assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho. Ele intercede por nós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele nos criou. Ele conhece detalhadamente o nosso corpo, nosso espírito, a nossa alma. Ele planejou detalhadamente a nossa vida. Eu já falei para vocês que quando Jesus estava ali no lugar onde enterraram Jairo, quando ele mandou sair, ele citou o nome de Jairo. Porque se ele não tivesse citado o nome de Jairo, todo mundo que estava ali ia se levantar e sair. Por quê? Porque a palavra dele tem poder. Porque as promessas dele têm poder. Agora, sabe o que é, irmãos? Tem que ser espontâneo. Tem que ser voluntário. Nós somos seres espirituais, mas temos emoções, né? Não pode tirar a emoção de junto. Em Cristo nós encontramos graça diante do Pai, que nos vê, que nos conhece, que trata da gente, mas que espera que a gente seja fiel. Não ache que as batalhas vão cessar. Não. Elas não cessarão. Quando Jesus foi
levado pelo Espírito Santo para ser tentado lá no deserto. Você vai ver no texto bíblico que Satanás se ausentou buscando uma outra oportunidade. Se ele fez isso com Cristo, imagine conosco. Mas só que tem uma diferença. O Espírito Santo habita em nós. Intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E o nosso sumo sacerdote, que é Deus o Filho, intercede por nós diante do Pai. O que é que Ele está fazendo? Ele está nos dando todas as condições para que a gente possa dizer não a todos os pensamentos que não serão para o nosso bem. Os prazeres da carne, rápido, vou embora. A juventude, vai embora. Mas a vida eterna é garantia para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ser um excelente ouvinte. Você pode ser uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária de decorar. Você pode conhecer todos os textos bíblicos. Você pode sentar, você pode ficar de pé, você pode deitar e pode recitar a Bíblia inteira. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está falando pessoas que neguem-se a si mesmo. Tome a sua cruz e sigam a Ele. Ou seja, pessoas que digam: Senhor, reina totalmente na minha vida. Eu quero te servir. Eu quero ser livre. Deus, eu creio no meu sumo sacerdote. Ele nunca vai me desamparar. Deus, obrigado pelas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Mas essas promessas que o Senhor tem em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Porque são promessas de vida, são promessas de paz, são promessas da Tua presença em meu viver diário. A decisão é sua. Eu não posso me decidir por você. É só você. Decisão de voltar para Jesus. Sim. De voltar para Jesus. Por que você quer voltar para Jesus? Por que você precisa voltar para Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você quer voltar para Jesus porque você pensa, você tem inteligência. Ele lhe deu inteligência. Ele lhe deu consciência. Você precisa entregar a sua vida a Jesus para que fique registrado no reino espiritual que o sacrifício dele lá no Calvário, você reconhece o sacrifício dele como válido para a sua vida. Você precisa reconhecer Jesus publicamente, para que fique registrado diante dos homens, diante dos anjos, diante dos principados, diante das potestades, que você reconhece e que você tem um Deus, e que Jesus Cristo é seu Senhor único e suficiente Salvador. E os aborígenes e os indígenas, Deus não vai ser injusto com eles não. Agora com você é diferente, comigo é diferente, porque nós conhecemos. A decisão é sua. Ou você aceita, ou você não aceita. Ou você sai daqui diferente, ou você sai da mesma maneira que você entrou. Mas a decisão é sua. As consequências suas. Eu vou continuar amando você do mesmo jeito, como pessoa. E o Senhor vai continuar dando oportunidades a você, só que a gente não sabe. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã de manhã. Eu tenho certeza de uma coisa: se não estiver, eu estarei lá com o Senhor, porque o Senhor me garante isso. Mas Ele garante isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar de pé. Eu vou pedir que a igreja fique orando. Se você puder, por favor, não saia.
Equipe de louvor bem suave. A igreja está orando. Há uma batalha. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Em nome de Jesus.